que é essa informação de milímetros que a gente encontra nos catálogos das câmeras de CFTV? Então, só para dar um exemplo do que eu estou falando, vamos pegar esse catálogo da Pelco aqui. Ele fala que essa câmera tem uma lente de 2,8 milímetros. Esse outro catálogo, uma lente de 3 a 9 milímetros. Esse catálogo da Bosch fala que é de 4,3 a 129 milímetros. O que eu tiro de útil dessa informação e por que existe tanta diferença assim entre os diversos tipos de câmera? E nesse processo de entender esse conceito, a gente vai poder também rever alguns conceitos interessantes de CFTV. Então, pegando aqui, temos aqui uma câmera, essa câmera tem a parte ótica, esse modelo especificamente de câmera tem uma lente removível, hoje em dia isso é cada vez menos comum, mas mesmo nas câmeras que já vêm montadas, existe ali internamente a parte ótica, eu apenas não tenho acesso a ela, mas eu tenho aí a lente e atrás da lente eu tenho o sensor, que é uma peça retangular. Então, a lente recebe a luz, joga para o sensor e o sensor transforma isso em imagem. Só que a lente é redonda e o sensor é retangular. Como é que uma coisa encaixa na outra? Bem simples. Vamos pegar um exemplo aqui. Tem aqui o meu cenário, eu coloco uma câmera nesse cenário, a câmera tem uma lente que é redonda. Então, é isso daqui que a lente vai jogar para dentro da câmera. Esse pedaço da imagem. Como é que o sensor retangular vai captar isso? Dessa forma, o sensor é retangular, ele capta uma imagem retangular. Então, essa borda preta indica os limites do sensor. Então, no final das contas, o que eu vou jogar para dentro da câmera é essa imagem. E aí, tudo tranquilo. Agora, e como é que o tamanho do sensor impacta isso? Eu tenho aqui, vamos supor que, por exemplo, essa câmera tem um sensor de 1/3 de polegada. Vamos supor que eu pego a mesma lente com a mesma regulagem e coloco numa câmera com um sensor de 1/4 de polegada. 1/4 de polegada é menor. O que você acha que vai acontecer com a imagem? Eu vou captar uma imagem, um pedaço menor dessa imagem. Óbvio, se eu peguei a mesma lente com a mesma regulagem e coloquei num retângulo menor, esse retângulo vai pegar um pedaço menor da imagem. Então eu tenho aqui 3 exemplos de lentes. A mesma lente colocada numa câmera de 1/3, de 1/4 e de 1/8 de polegada. Qual que é o efeito? Quanto menor é o sensor, menor é essa imagem, então maior a sensação de zoom eu tenho. Assim, ó, a imagem acaba ficando mais aproximada. Alguém pode comentar, então quanto menor o sensor, melhor, porque eu vou ter um zoom maior? Não é assim. Em primeiro lugar, quanto menor o sensor, pior a imagem, pior a sensibilidade do sensor, pior a definição da imagem. Nós temos até um vídeo sobre essa questão do tamanho do sensor e a qualidade da imagem. A gente vai deixar aqui nas observações e também aqui nessa interrogaçãozinha acima que aparece aí à direita, tem um link para esse vídeo. Mas basicamente, primeira coisa, quanto menor o sensor, pior é a qualidade da imagem. Mas sim, quanto menor o sensor, maior o zoom que eu vou ter. Então, se eu tiver, por exemplo, nesses 3 sensores todos de 1 megapixel, nesse sensor de 1/8, eu vou ter um zoom maior do que esse de 1/3 de polegada. Porém, nem sempre o que eu quero é fazer um zoom. Às vezes o que eu quero é ter uma imagem mais aberta. E aí, eu vou resolver isso não mexendo no sensor, eu vou resolver isso mexendo na lente. Eu vou regular minha lente para ter uma imagem mais aberta ou mais fechada, que é isso que a gente vai chegar na conclusão daqui a pouquinho. Muito bem, mas basicamente aqui, quanto menor o sensor, maior é a sensação de aproximação que eu tenho na imagem. Bom, o que é esses milímetros que aparecem nesses catálogos? É a distância focal. Então, eu não vou entrar aqui em detalhes de ótica e de toda a trigonometria envolvida nisso. Quem quiser encontrar isso muito fácil na internet, tem vários vídeos e artigos sobre isso, mas basicamente, distância focal é, falando a grosso modo, a distância da lente até o sensor. Pura e simplesmente. Então, qual é o impacto disso? Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui a minha imagem. Eu tenho aqui, vamos supor que essa aqui é uma imagem de uma lente de 10 milímetros. Ou seja, a lente está a 1 centímetro do sensor. O que vai acontecer se eu aproximar a lente do sensor? Repara que nessa imagem eu consigo ver esse grupo aqui, esse casal na direita com um balãozinho embaixo, e eu consigo ver as pernas de 2 pessoas aqui na esquerda. Se eu aproximar, por exemplo, para 5 milímetros, olha o que acontece. Eu abro a imagem, mas em compensação eu consigo ver um pedaço menor. É como se eu dou um zoom na imagem. Se eu fizer isso de novo, por exemplo, para 3 milímetros,
esse casal aqui praticamente sumiu na direita e as pernas das pessoas aqui à esquerda também não estão mais visíveis. Então, quanto mais próximo eu tenho a lente do sensor, mais zoom eu tenho na imagem. E os sensores, como é que eles se encaixam nessa história? Exatamente como vocês estão imaginando. Eles são retângulos no meio dessa imagem. Então, vamos voltar lá para os 10 milímetros, para 1 centímetro. Então, eu tenho aqui os 3 sensores, o que eles vão captar? Repara que aqui o maior de 1/3 de polegada e o menor de 1/8 de polegada. Repara que esse de 1/3 de polegada consegue captar metade do grupo aqui na frente e a senhora aqui inteira. Já o de 1/8 de polegada capta metade só dessa senhora de vestido, acho que é um vestido marrom, vermelho aqui. Se a gente aproximar a lente do sensor, eu vou fazendo o zoom. E repara, por exemplo, aqui que com 3 milímetros, essa lente de 1/8 já praticamente não consegue captar nessa senhora, talvez só a pontinha da cabeça dela. Tá? Então, esse é o efeito. Quanto mais próximo a lente do sensor, mais zoom eu tenho, mais fechada é a imagem. Então, voltando aqui para os catálogos, repara que essa aqui é uma lente de 2,8 milímetros, mas esse fabricante tem 2 modelos aqui em cima, de 2 megapixels e de 1 megapixel, com tamanhos de sensor diferentes. E aí, quanto menor o sensor, mais aberta a imagem. Voltando aqui para baixo, a gente vê. Então, aqui a lente, a câmera de 2 megapixels tem o sensor maior. Consequentemente, ela tem a imagem com um ângulo mais aberto em todas as direções. O que significa diagonal, horizontal e vertical nesse conceito? Basicamente, é o ângulo na horizontal, é o ângulo na vertical e o ângulo na diagonal. Aí você pode se perguntar, mas como é que eu uso essa informação para saber qual é o alcance, qual é a distância que essa minha câmera vai conseguir atingir lá na frente no meu foco? Bom, é trigonometria. É o seno desse ângulo vezes a distância que vai te dizer qual é a abertura da imagem naquele ponto. Complicado? Não tem problema. A gente tem uma planilha, eu vou deixar nas observações abaixo um link do Google Drive para vocês baixarem. Uma planilhinha muito simples, onde eu coloco aqui qual é o ângulo que o catálogo da câmera informa, qual é a distância do meu objeto e ele te dá o tamanho, a largura ou a altura ou a diagonal, de acordo com o que te informar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, voltar para a câmera aqui. Vamos pegar a de 1 megapixel. Ela tem, na horizontal, 98 graus. Então aqui 98 graus, a uma distância de 20 metros, vai dar uma imagem com uma largura de quase 20 metros. Se eu tiver aqui 100 metros, se eu estiver olhando lá a 100 metros, essa vai ser a minha largura, também quase 100 metros. Voltando aqui para essa imagem, a câmera de 2 megapixels, são 115 graus, vou botar aqui 115 graus, a 100 metros vai dar 90 metros de largura. Qual é a densidade de pixels? É só dividir a quantidade de pixels pela distância, voltando aqui para a câmera. Por exemplo, essa aqui é uma câmera de 2 megapixels. Olhando aqui em cima, ela fala que na horizontal é 1900 pixels. Então, é igual a 1920 dividido pela quantidade de metros, e eu tenho aqui então 21 pixels por metro nessa imagem. Se o meu objeto tiver a 20 metros de distância, eu vou ter 105, quase 106 pixels por metro. No nosso próximo vídeo, a gente vai usar essa informação para projetar qual é a abertura ideal da câmera dentro de uma situação, para escolher qual é a câmera correta em cada... No nosso próximo vídeo da semana que vem, a gente deve fazer um só sobre como usar essa informação para projetar corretamente, para fazer... No nosso próximo vídeo, a gente vai fazer... O nosso próximo vídeo... Vocês devem estar se perguntando, e aí, como é que eu faço para usar essa informação no meu projeto de CFTV
para escolher a lente adequada, a abertura adequada. Então eu prometo para vocês que o nosso próximo vídeo que a gente for lançar vai ser exatamente sobre esse assunto. Como escolher a abertura adequada, qual é a matemática e o critério que a gente usa para, dentro de um projeto de CFTV, escolher a câmera certa. Mas nesse momento vamos só parar por aqui nessa informação. Bom, continuando aqui, essa é uma câmera que tem uma lente varifocal, então ela varia de 3 a 9 milímetros. O que significa isso? Então repara aqui, que nós temos aqui diversas opções dentro de cada câmera, aqui para baixo, de 1, 2, 3 e 5 megapixels, eu tenho ângulos diferentes. O que significa isso? Significa que essa lente eu posso variar ela, eu consigo mudar a abertura. Então, exatamente por isso, para cada resolução, você tem um máximo e um mínimo em graus de cada uma dessas câmeras. E esse fabricante, para cada resolução, usa um sensor de tamanho diferente, por isso que essa tabela é tão grande. Nesse caso aqui, a gente tem uma câmera PTZ, então ela varia bastante, é uma câmera que tem 30 vezes de zoom, por isso que a gente tem essa variação de 129 até 4.3 milímetros. Aqui embaixo a gente tem a informação de qual é a abertura, então ele varia de 2.3 graus até 65 graus de abertura. Então vamos pegar, por exemplo, essa informação aqui, voltar para cá. Se eu pegar ela a 65 graus de abertura, a 100 metros de distância, eu vou estar pegando quase que um quarteirão inteiro. Se eu colocar ela no zoom máximo, que é 2.3, eu vou ter 4 metros de largura na imagem. Ou seja, essa é uma câmera que permite eu ver a 100 metros de distância, desde um quarteirão inteiro até praticamente um grupinho ali de 2, 3 pessoas. É essa a variação que eu tenho na minha imagem. Bom, resumo. Quanto menor essa informação de milímetro, mais aberta vai ser a minha imagem. Obviamente que isso também vai depender do tamanho do sensor. Se eu tiver duas câmeras de fabricantes diferentes, mas com o mesmo tamanho de sensor, eu sei que, comparando quantos milímetros a lente tem, aquele que tiver o alcance menor, o milímetro, o limite inferior menor, vai ter a imagem mais aberta. O que tiver o limite superior maior, vai ter o zoom maior. Então, as lentes e os sensores andam casados nessa história. Como eu falei, quanto menor o sensor, maior vai ser esse zoom e menor vai ser a abertura. Uma informação interessante, e aí também é um efeito colateral disso tudo que a gente falou. Se você pegar o limite superior e dividir pelo limite inferior, você vai saber exatamente qual é o zoom dessa câmera. Por exemplo, vamos pegar esse aqui. Divide aí, 129 dividido por 4,3. Sabe quanto é que vai dar? 30, que é exatamente o zoom. Não é aproximado, não é uma acostumbração, é exatamente a mesma coisa. Então, se você pega o limite superior e divide pelo inferior, você vai saber quanto de zoom essa câmera tem. Nessa câmera aqui, ela tem de 3 até 9. Estou dividindo um pelo outro, obviamente dá 3, então eu tenho 3 vezes de zoom. Se ela é uma lente manual, onde eu faço a distância focal manualmente, obviamente eu mexo lá e não tenho controle remoto. Mas essa aqui, por exemplo, tem o zoom remoto, ou seja, apesar dessa ser uma câmera fixa, eu consigo ter 3 vezes de zoom nessa câmera. Essa aqui é uma IBP da Pelco. Então, se eu usar ela, por exemplo, num corredor, eu posso deixar ela no limite inferior de 3 milímetros, aberta, tendo uma visão geral. E aí, se eu quiser ter algum detalhe no fundo, porque essa é uma câmera fixa, então eu não consigo fazer pan e tilt. Mas estando num corredor, se eu tiver alguma coisa acontecendo no fundo do corredor, eu consigo remotamente fazer pelo menos 3 vezes de zoom e aproximar um pouco a imagem. Esse aqui é um outro exemplo de câmera Legolandia que eu consigo montar, e nesse modelo aqui eu tenho diversas opções. Vamos pegar aqui a lente mais aberta, de 1.8 a 3, e a mais fechada, com um zoom maior, de 12 a 50. Vamos fazer essa continha. Então a mais fechada, nessa variação de 1,8 a 3, eu tenho aí um pouco mais de 1,6 vezes de zoom. Nessa maior, com zoom maior de 50 a 12, eu vou ter ali um pouco mais de 4 vezes de zoom entre o limite inferior e superior dessa lente. Olha que interessante, vamos pegar a
o limite superior da lente com maior zoom e o inferior da com menor zoom. Então, pegar o 50 da grandona e dividir pelo 1.8 da pequena, dá mais de 27 vezes de zoom. Obviamente, eu não estou falando que ninguém vai estar olhando a imagem, vai falar, opa, sair correndo, ir lá na câmera, trocar por uma lente para outra e voltar para o sistema ali e olhar a imagem. Não, mas se você comparar os limites entre essas duas, nós temos aí 30 vezes, quase 30 vezes de zoom entre o zoom maior da lente com maior zoom e a abertura maior da lente com a maior abertura. Tá? E é exatamente por essa razão que a gente falou da distância da lente com o sensor, que essas lentes com maior zoom são maiores. Repara, essa lente de 50mm, ela tem 5 centímetros de distância entre a lente e o sensor. Essa de 1.8 a 3, a maior distância que ela precisa chegar é 3. Então, mecanicamente, as lentes com zoom maior precisam também ter um tamanho maior. Então, se vocês ainda não assinaram, por favor, não esqueçam de assinar o nosso canal, assim vocês vão ficar sabendo dos próximos vídeos, inclusive esse que a gente vai falar de como usar essas informações para projetar corretamente a câmera adequada em cada cenário. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, isso ajuda a gente a saber como é que a gente está agradando. E até a próxima!